Boa noite, temos connosco Pedro Nuno Santos, que está já do Partido Socialista, para a primeira entrevista desde as eleições. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado eu. Boa noite, é um gosto estar aqui com o Pedro. Hoje publicou, escreveu e tornou pública uma carta que escreveu ao Primeiro-Ministro, dando conta do interesse do PS em construir um acordo com o Governo para aumentos de salários e valorização de carreiras na administração pública. Porquê é que o fez agora? Foi uma resposta ao Primeiro-Ministro, ao repto de que o PS clarificasse a sua posição sobre seria uma força da oposição ou uma força de bloqueio? Bom, boa noite, como disse, é um gosto estar aqui. Aquilo que fizemos hoje foi enviar uma carta que concretiza uma declaração pública que eu já tinha feito quando tive em audiência com o Sr. Presidente da República e, portanto, foi apenas a concretização daquilo que já tínhamos dito. Esta é são matérias sobre as quais já há um largo consenso verificado durante toda a campanha eleitoral e, por isso, não há nenhuma razão para adiarmos a sua resolução e, por isso, enquanto oposição responsável, que quer ser parte da resolução de problemas em matérias sobre as quais há posições conjuntas, posições próximas, nós queremos ser parte e queremos que isso então, seja resolvido. É uma clarificação para aumentar salários. Também quer comprometer o Governo com essa promessa, suponho eu. Não, quer dizer, há um Governo que quer governar, e nós estamos disponíveis na oposição para resolver problemas que nós queremos resolver e sobre as quais há matérias comuns. E é por isso que nós não só disponibilizamos o Partido Socialista para aprovar um orçamento retificativo, caso seja necessário, e agora, depois do Governo ter tomado posse, enviamos a carta que concretiza apenas aquilo que eu já tinha dito em público. E se não houver orçamento retificativo agora, esta proposta de acordo mantém-se para um orçamento para o próximo ano? Bem, isso é um erro, porque o Orçamento de Estado é o documento que declina um programa de governo, um programa eleitoral com o qual nós discordamos. Nós não estamos no Orçamento de Estado a votar apenas algumas medidas, estamos a votar uma visão para o país. Por isso é que estas matérias, sobre as quais há um consenso alargado, não devem ser usadas no Orçamento de Estado para fazer uma chantagem com os partidos que estão na oposição. Qual é o erro? Não percebi. É não aprovar agora um orçamento retificativo? Não, seria um erro deixar estas matérias para o Orçamento de Estado, porque há condições para nós de forma autónoma face ao Orçamento de Estado, resolvermos estas matérias. Mas a pergunta vem do seguinte. Já houve acordos entre o PS e o PSD no passado para cortar salários. Em 2010, nomeadamente. Fazer um acordo para aumentar salários é, digamos, fazer um acordo para distribuir boas notícias dentro do Estado. Daí a pergunta, é o seu preço para viabilizar um Orçamento de Estado de 2025? Antes de mais, não é uma questão de serem boas ou más. Eu não vejo por que razão haveríamos de estar a aprovar medidas más para os portugueses. E quer dizer, também não vejo nenhuma razão para sequer se discutir, aliás, nunca haveria, para se discutir cortes salariais. Estas são medidas que são apoiadas, quase julgo eu, por todos os partidos que se apresentaram a eleições, por isso não há nenhuma razão para adiarmos, é simplesmente isso. Mas eu insisto na pergunta, pode ser o seu preço para aprovar a viabilização do Orçamento de Estado de 2025? Não, aliás, eu disse, foi muito claro, o orçamento retificativo, caso seja necessário, deve estar limitado a estas matérias ou às matérias sobre as quais há consenso, para não misturarmos com o Orçamento de Estado, que é muito mais do que isso. O Orçamento de Estado nem sequer é a soma de medidas. É uma visão para o país, como eu há pouco dizia. E a visão que o Partido Socialista tem do país, daquilo que é necessário fazer em Portugal, é muito diferente, é muito distante daquilo que a AD quer fazer. E se a AD não propuser agora um orçamento retificativo, ainda não disse que o faria, não é? Se não propuser, qual é a sua leitura? A leitura é que não estão interessados em resolver problemas que, efetivamente, durante a campanha disseram que queriam resolver. Se querem resolver, o Partido Socialista está disponível para o fazer. Vamos fazê-lo. Não há nenhuma razão para adiar a resolução de problemas que estão identificados, nomeadamente valorização e qualificação da administração pública. O Partido Socialista está disponível. E é isso que nós quisemos. Mesmo assim, eu insisto, se não houver um orçamento retificativo, esta proposta que hoje fez, esta abertura, aliás, a expressão da carta é o interesse do Partido Socialista, nem sequer é a disponibilidade, é o interesse. Se reparar na carta, começo com disponibilidade e depois concretizo com interesse em concretizar essa. Reiterando o interesse do Partido Socialista, trabalhar em conjunto com o Governo. Portanto, a pergunta mantém-se. Este acordo ou esta disponibilidade é extensível daqui até ao Orçamento de Estado ou termina agora nestes 60 dias? O que eu estou a dizer é que se nós quisermos, e se o Governo quiser efetivamente resolver esses problemas ou a situação daqueles grupos profissionais,
deve o fazer fora do Orçamento de Estado, e se possível antes. Aliás, nós achamos que é possível fazer antes e, portanto, é essa a disponibilidade que nós temos. Não há nenhuma ligação com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é uma matéria diferente, de âmbito diferente. Neste caso, estamos a falar de matérias específicas sobre as quais há terreno comum para ser trabalhado, há posições próximas. Mas porque se não há uma contrapartida, e o Governo suponho quererá que a contrapartida seja a viabilização do Orçamento de Estado, porque é que haveria de fazer um acordo consigo para uma matéria que é, como dizia, popular? Se há se o Governo está, porque só tem 28,84% dos votos, não tem forma de concretizar aquelas medidas, e nós partilhamos essas preocupações. Se nós partilhamos essas preocupações, estamos disponíveis para as resolver, é só isso. O Orçamento de Estado é mais do que isso. Não é apenas matérias sobre as quais já há acordo. Nós não queremos votar a favor de matérias com as quais nós discordamos. Se há espaço para aprovar aquelas, aprovemos. Portanto, não tem um preço para o Orçamento de Estado ainda definido. O IRC, nomeadamente. Quando se olha para os programas eleitorais do PS e da AD, há grandes diferenças, por exemplo, na saúde, na educação, no papel dos privados. Mas quando se olha para finanças públicas, não há uma diferença assim tão grande, exceto no IRC, nomeadamente. Se a proposta do IRC, ou o compromisso eleitoral do IRC, cair na altura do Orçamento de Estado, o PS pode viabilizar? Oh Pedro, eu lamento, mas o Orçamento de Estado não é uma soma de medidas. Ela traduz uma determinada visão do país e uma estratégia para o país. Nós tivemos a AD e o líder da AD durante uma campanha inteira a prometer a mudança em relação às políticas do Partido Socialista. Não podem estar agora à espera que seja o Partido Socialista a suportar essa mudança, aliás, que nós achamos que é negativa para o país. Há mudanças que são necessárias ser feitas, não a mudança que a AD quer fazer. E, portanto, o orçamento não é uma soma de medidas. Nós retiramos deixamos estas que os socialistas gostam ou podem apoiar. É mais do que isso, é uma visão para o país, transformação de Portugal. E nós não concordamos. Mas percebe onde é que eu estou a chegar? Onde eu quero chegar? A maior parte das pessoas que nos está a ver, suponho eu, aquilo que quer saber é se temos estabilidade governativa ou se há eleições ou se o governo cai daqui a 6 meses. Eu discordo. O que é que tem para dizer a estas pessoas? Há muito mais. Eu peço desculpa, quer dizer, mas verdadeiramente aquilo que interessa ao país e aos portugueses são as políticas que vão ser implementadas. Nós não vamos estar... Não é a estabilidade? Nós não vamos... Não, a estabilidade para fazer o quê? A estabilidade para aplicar um programa com o qual nós discordamos, quer dizer, nós não... Verdadeiramente, quem garantiu que tinha uma solução de governo estável não foi o Partido Socialista, foi quem se disponibilizou para governar. Acha que o que a AD não se devia ter disponibilizado para governar? Eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, na noite eleitoral, disse que esperava ser indigitado Primeiro-Ministro e formar governo. Disse que teria uma solução de governo estável. Não podemos agora estar à espera que seja o Partido Socialista a assegurar a estabilidade de um governo com o qual discorda. Isso não é aceitável. O país pode contar com o Partido Socialista para quê? No que diz respeito à estabilidade. Não é no que diz respeito à estabilidade. O Partido Socialista tem um programa, tem um ideário, tem uma visão do país e vai-se lutar por ela. Nós ouvimos o Primeiro-Ministro dizer deixem-nos trabalhar. Nós também vamos trabalhar. Nós temos um grupo parlamentar no Parlamento, na Assembleia da República, que vai apresentar propostas e que, obviamente, nós não exigimos que elas sejam aprovadas, mas também estamos à espera que sejam. Portanto, e por isso nós faremos o nosso trabalho na Assembleia da República. Nós não nos podemos aceitar que o único órgão político que está à espera que os outros se movam é o Governo. Isso não é aceitável. O Partido Socialista teve 28% dos votos. A AD teve 28,84%. Nós perdemos, estamos na oposição. E vamos trabalhar no Parlamento com as nossas iniciativas para dar resposta aos problemas do país, afirmando a nossa visão para o país. Portanto, está disposto para, enfim, o início de uma crise política daqui a 6 meses, no Orçamento de Estado? Crise política, mas porquê é que estão a exigir ao Partido Socialista? Quer dizer, eu não estou a exigir, eu estou a perguntar. Pedro, eu estou a responder. Sim. Quer dizer, porque na realidade nós tivemos uma campanha, aliás, uma reação aos resultados eleitorais, como o país tendo varrido os socialistas do poder. Varreram o socialismo do país e do poder. E agora estão à espera que seja o Partido Socialista a suportar um governo com que não concorda. Isso não funciona assim. Nós estamos na oposição, faremos o nosso trabalho na oposição. Mas se houver eleições daqui a um ano outra vez, acha normal, acha bem? Mas nós não somos os responsáveis por isso. Eu lamento. Nós tivemos muita gente a celebrar a viragem à direita do país.
Neste momento, aquilo que nós temos de esperar e é aquilo que nós esperamos do Partido Socialista é que faça o seu trabalho, defenda o seu programa, defenda as suas propostas e é isso que nós faremos. Nós não aprovaremos nem votaremos nada com que discordemos, nomeadamente uma determinada visão do país e determinadas soluções para os problemas do país. Nós não vamos votar contra aquilo em que nós acreditamos, isso é impensável. Isso sim seria um desrespeito com a democracia e seria um desrespeito com quem votou no Partido Socialista. Isso não vai acontecer. Portanto, para si, a estabilidade vale menos do que o conteúdo intrínseco das políticas. A estabilidade vale muito. E é por isso que o Partido Socialista... Mas a pergunta é essa, se é indiferente que daqui a um ano estejamos em eleições outra vez? E é por isso que o Partido Socialista, tendo perdido as eleições, não tendo conseguido apresentar uma maioria, assumiu o seu lugar na oposição. Quer dizer, não é a nós que tem que estar a ser sacada a responsabilidade de garantir um governo estável e duradouro. Nós estamos na oposição, lideraremos a oposição. O pior serviço que nós faríamos ao país e à democracia era deixarmos o Chega isolado a liderar a oposição. Nós não faremos isso. Por razões democráticas e por razões programáticas. Nós temos um programa muito distante da AD. Aliás, em matérias como o próprio Pedro aqui elencou, há uma maior proximidade entre a AD e o Chega do que entre a AD e nós. E não deixa de ser estranho que o não é não da AD em relação ao Che seja apenas em relação ao orçamento. Devia ser em relação a matérias de regime, de Estado de Direito Democrático. E não são, por exemplo, no que diz respeito à justiça, a AD já está disponível para conversar com o Chega. Era aí que devia haver uma barreira. Nós já lá vamos, mas ainda em relação a esta carta e esta disponibilidade que reitera aquilo que já tinha defendido, os aumentos salariais, disse há pouco, é bom para o país, mas pode não ser bom para as contas públicas, nomeadamente o antigo Ministro das Finanças, o antigo Primeiro-Ministro, aliás, do Partido Socialista, não concordava com, por exemplo, a reposição do tempo integral para os professores. É só um exemplo. Não se sente comprometido com isso, com as contas certas? Nós apresentamos um cenário macroeconómico onde as nossas propostas estão enquadradas. E julgo que a AD fez o mesmo. E por isso estas propostas estão enquadradas nos dois cenários macroeconómicos. Sim, mas Fernando Medina disse há dias que não havia dinheiro para isto tudo. E o que está a propor é o aumento da despesa. É o aumento da despesa também, não é? Não, mas que está enquadrado no nosso cenário macroeconómico. Foi, aliás, como sabe, trabalhado com o ex-ministro das Finanças. Por isso, aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós defendemos hoje, é aquilo que nós apresentámos e defendemos durante a campanha, absolutamente enquadrado no nosso cenário macroeconómico, bem mais realista que o cenário macroeconómico de quem governa Portugal. Já vamos falar disso. Há um tema sobre o qual eu queria saber a sua opinião, sobre um caso que está a ter um profundo impacto nas instituições e um impacto político também, o chamado caso das gêmeas. Isto é, o favorecimento de duas gêmeas luso-brasileiras no acesso a um hospital, à marcação de consultas e a medicamentos, um processo que já foi avaliado por inspectores do Estado, da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, e como tal declarado irregular. O Chega já propôs uma comissão parlamentar de inquérito para este caso. Vai apoiar a proposta do Chega de uma comissão parlamentar de inquérito? Em primeiro lugar, este é um tema que nos preocupa, porque a confiança dos cidadãos nas instituições tem que ser à prova de bala. E por isso esta é uma questão, obviamente, de preocupação para nós. Temos que assegurar que todos os cidadãos são tratados de forma equitativa no acesso aos serviços públicos. Essa credibilidade? Obviamente que há dúvidas e isso gera um sentimento de injustiça no acesso aos serviços públicos, e neste caso ao Serviço Nacional de Saúde. E por isso não há qualquer hesitação sobre essa matéria. Agora, há um relatório produzido pela Inspeção-Geral da Saúde e há investigações em curso por parte do Ministério Público. Mas é diferente. O Ministério Público vê se há crime ou se não há. Estamos a falar de responsabilidade política. Correto. É isso que serve uma CPI. É favorável a uma CPI? Para isso serve um Parlamento. Nós estamos a banalizar o exercício da Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste momento, uma CPI, então? Ainda não iniciamos verdadeiramente o trabalho regular na Assembleia da República e já há 4 propostas para 4 comissões parlamentares de inquérito, 3 ou 4. Seja claro, é contra esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Não é a Comissão Parlamentar de Inquérito não vai acrescentar nada a este tema. Quer dizer, será discutido no quadro, no seio do grupo parlamentar do Partido Socialista e... Agora, não acha que isso é uma contradição? Reconhece que há preocupações, que tem, aliás, essas participações, essas preocupações, mas quando se fala numa Comissão Parlamentar de Inquérito, diz que não é o lugar. Como sabe, muita gente aquilo que sente é que há aqui uma diferença de acesso e, mais do que isso, que há uma espécie de tratamento pelo PS e pelo PSD do Estado como se fosse seu.
e que depois se protegem quando há inspeções. Não receia que a sua posição seja vista como tal? Então, nós temos uma Assembleia da República, nós estamos a desvalorizar o Parlamento. Nós temos a Assembleia da República, nós temos comissões, Não, nós temos comissões parlamentares. Uma comissão parlamentar não tem poder para chamar o Presidente da República, por Eu exemplo. percebo que a comunicação social queira um Parlamento cheio de comissões parlamentares de inquérito. Isso em nada acrescenta ou ajuda ou resolve qualquer problema. Não há nenhuma intenção de esconder coisa nenhuma. Nós temos uma Assembleia da República onde se fazem todos os debates. Nós temos comissões parlamentares regulares e permanentes. Mas não receia ser acusado, nomeadamente pelo Chega, como sabe, eu estou a dizer... de estar a proteger o sistema? Eu estou a dizer que Isto é o PS e o PSD? Pedro, eu estou a dizer que há uma... Foi o seu governo que também esteve, o seu anterior governo ali. Eu estou a dizer que há uma Assembleia da República, há comissões parlamentares onde nós podemos fazer as audições, ouvir toda a gente. Nós não podemos estar sistematicamente a reduzir o Parlamento e a atividade parlamentar a comissões parlamentares de inquérito, umas atrás das outras. O Chega já fez uma proposta, o PCP já fez sobre outro tema, o Bloco e o PAN prometem sobre outro tema e nós temos uma Assembleia da República, temos mais de 12, 13, 14, vamos ver quantas comissões parlamentares e, portanto, a Assembleia da Se no fim República... desta entrevista um jornal escrever o título Pedro Nuno Santos é contra a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, esse jornal acertou. O grupo parlamentar do Partido Socialista vai ter que reunir e vai discutir e vai tomar decisões sobre as comissões parlamentares de inquérito. Eu estou-lhe a dizer... Qual é a sua opinião? Eu comprometo-me com a necessidade de nós podermos fazer todo o debate sobre o acesso equitativo aos serviços públicos. Agora, eu não quero banalizar a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Faz comissões parlamentares de inquérito para tudo e para nada. Acha que o caso das gêmeas não é para isso. tudo e para nada? Não, nós temos uma Assembleia da República. Nós temos comissões parlamentares. Mas não está a proteger o seu antigo governo e o Presidente da República? Pedro, desculpe lá. Aqui provavelmente nós não nos vamos entender. Porque eu estou a dizer... Só estou a antecipar a pergunta que lhe vão fazer no futuro. Ou mesmo a acusação de André Ventura, esta hora já deve estar a escrever isso nas redes sociais. E assim ajuda. Porque eu já disse umas 5 vezes que nós temos comissões parlamentares na Assembleia da República que podem tratar o tema. Nós não precisamos de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós temos uma Assembleia da República e nós temos comissões parlamentares para discutir este e qualquer outro tema. E é muito importante que nós valorizemos a Assembleia da República, as comissões parlamentares que nós temos na Assembleia da República, as comissões permanentes. Muito bem. Esta entrevista vai continuar na CNN de Portugal já e sem interrupções. No Jornal Nacional fica por aqui. Aos telespectadores da TVI, despeço-me e desejo boa noite. Boa noite. Quem nos está a acompanhar na TVI não nos acompanha.